eu tive contato com a yoga desde muito pequeno, né? Minha mãe praticava yoga, eu devia ter ali por volta dos 7, 8 anos. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a yoga. E aí sempre achei muito legal. Minha família sempre foi muito espiritualista e tal, gostava de meditação. Sempre tinha algum livro em casa, alguma coisa assim. E eu sempre gostei, sempre achei interessante. Tudo, eu lia de tudo. Minha família é muito espírita. Então eu lia de tudo, do espiritismo, a Umbanda, ao hinduísmo, ao budismo. Meus pais tinham livros do Dalai Lama e tal. Mas aí quando eu fui crescendo, né, eu me interessava por essas coisas, lia um pouquinho dali, um pouquinho aqui, um pouquinho a colar, e eu ia me informando. Mas quando eu cresci, eu percebi que eu gostava muito dessa espiritualidade, gostava muito dessas práticas, mas eu precisava dar um foco na minha vida, assim, precisava escolher alguma coisa, né? Era muita coisa, eu tinha um mar de informações, né? Um mar raso. Eu queria mergulhar profundamente em alguma coisa. E aí eu lembrei lá de quando eu era criancinha, lá no primeiro estudo de yoga com a minha mãe, e eu falei, pô, esse negócio da yoga, esse negócio da Índia, né? A Índia sempre me chamou a atenção. E aí eu fui, em 2012, comecei a praticar Bhakti Yoga, né? Dentro do movimento Hare Krishna. E, enfim, já vinha praticando Hatha Yoga muito tempo antes, mas ali eu comecei a falar assim, não, agora eu vou focar nesse negócio aqui de yoga, eu vou olhar aqui para a Índia. E a minha estadia na Índia foi do seguinte, cara, eu podia depois gravar um vídeo ou uma live só para contar as minhas histórias engraçadas. Eu me formei em Ciências Sociais, aqui na UENF, na Estadual aqui, em Campos, e a minha área sempre foi área a ver com simbolismo, cultura, religião, essa minha área de pesquisa. E aí eu estava meio perdido na universidade, resolvi pesquisar, eu falei, cara, eu vou pesquisar e fazer minha monografia em cima do que eu gosto. E aí fui pesquisar hinduísmo, a minha monografia foi em cima do Bhagavad Gita, fiz uma monografia sobre a história da Bhagavad Gita, que a gente vai falar hoje aqui. E logo em seguida que eu me formei, eu passei para um mestrado na Índia, na Universidade de Nalanda University, no estado de Bihar. E eu passei para esse mestrado, era um mestrado em estudos históricos, então envolvia arqueologia, envolvia antropologia, que é a minha área, história. E fui para a Índia para fazer esse mestrado, no meio de 2017. E aí eu cheguei lá para fazer o mestrado, cara, e enfim, a universidade estava um caos. Deu um monte de problema político na Índia, depois a gente viu, né, até o início desse ano, antes dessa história toda de pandemia, de quarentena, estava tendo vários protestos lá na Índia e tal. Então, a universidade, eu cheguei lá muito empolgado para fazer o mestrado, mas a universidade estava assim um caos, estava com vários problemas. E eu falei, caramba, cara, eu gastei uma grana, né, para chegar na Índia, porque é longe pra caramba. A gente faz 30 horas de viagem para chegar lá. Gastei uma grana, né, maior sufoco, passaporte, tudo, prova do mestrado, aquela coisa tudo online, né, tudo via Skype. Cheguei aqui, quando eu chego aqui, eu estava, sei lá, no meio do semestre, eu vi que eu não ia, o mestrado não ia render, também não era muito o que eu estava querendo mais. Falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu, de novo, falei, cara, quer saber? Vou fazer o que eu gosto. Vou dar um voto, assim, vou fazer o que eu gosto. E aí, por N motivos, assim, o universo foi, né, mexendo os pauzinhos, conectando as coisas, e eu consegui sair da universidade e ir para um mosteiro na cidade de Mayapur, que fica na Bengala, West Bengal, né, Bengala Ocidental, perto de Calcutá, assim. Então essa cidade de Mayapur, é uma cidade sagrada, e aí eu fiquei nesse ashram, né, que é o Mayapur Institute, que é um ashram e é um instituto de ensino. Então eles têm lá tudo, aquela questão da vida monástica e tudo, e tem os cursos que o pessoal faz lá, e aí eu fiz o curso chamado Bhakti Shastri, que é o curso que a gente estuda, né, sobre os Shastras, né, as escrituras védicas, as escrituras sagradas da Índia, com esse foco na devoção, em Bhakti. E depois fiz o curso, fiz o treinamento de professores, aí eu vi que já tinha assim, bom, meu tempo também acabou por aqui, aí eu voltei no meio de 2018. Então foi esse um ano que eu fiquei lá, que depois a gente pode também juntar e eu contar altas histórias, né? Porque para quem aí, se alguém aí que está acompanhando a gente já foi à Índia, a Índia é um lugar mágico e assim surpreendente. Eu resolvi falar sobre propósito, que é um tema muito procurado, né? As pessoas estão sempre se perguntando sobre essa questão do propósito.
qual é o meu propósito na vida, o que eu devo fazer nessa vida. Então eu pensei, bom, vai ser um assunto relevante para as pessoas, né? O que é interessante da gente ver é que quando a gente fala assim, vamos estudar a filosofia da yoga, vamos estudar a filosofia indiana, a filosofia védica, as pessoas, filosofia, aquele troço chato, maçante, aquele troço viajante, doido e tal, porque é o contato que a gente tem, né? O contato equivocado que a gente tem com a filosofia. Mas a filosofia védica, a filosofia dos Vedas, da yoga, ela é muito interessante porque ela é extremamente prática. Ela só vai tratar das coisas práticas da nossa vida. Então, ela não vai ficar numa ideia muito, muito viajando, não. Ela vai trazer para a plataforma do prático o que eu faço na minha vida, como eu vou agir melhor na minha vida para ter uma vida melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, para ser uma pessoa melhor, né? Tem a famosa frase do professor Hermógenes: a gente não faz yoga para ser melhor do que os outros, a gente faz yoga para ser melhor para os outros, né? Para a gente servir melhor essa humanidade. O meu mestre ele fala sempre assim que a gente tem que sair melhor do que entrou nessa vida. Então a gente chegou aqui de um jeito e é bom que a gente termine essa vida melhor, né? Melhor, assim, como indivíduos. Eu estava buscando meu propósito lá na Índia também, né? Eu estava ali buscando qual é o meu propósito nesse mundo, qual é o propósito na vida. E essa é uma pergunta muito, 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 muito comum. Na verdade, todo mundo em algum momento da vida se pergunta sobre isso, sabe? Maior ou menor intensidade. Mas todo mundo está se perguntando para que eu estou aqui? Para que serve essa vida? Né? O que serve isso tudo? O que eu vou fazer que vai me fazer feliz e que também vai fazer os outros felizes? Como é que eu vou me sentir bem e me sentir contribuindo, né, para esse todo, para esse universo, para esse mundo que eu estou aqui interagindo? Então, é uma pergunta muito comum, tão comum que há 4.000 anos atrás, mais ou menos, foi a pergunta que o príncipe Arjuna fez para Deus. Então, a Bhagavad Gita, que é esse texto tão conhecido, né, na yoga e nos Vedas, né, ele é conhecido como o resumo da filosofia védica, da filosofia da yoga. Em um texto só, a gente consegue ali resumir de maneira belíssima toda essa visão, essa forma de entender e de mudar a nossa vida da filosofia védica. O que é a Bhagavad Gita? A Bhagavad Gita é o diálogo entre o príncipe Arjuna, que estava se perguntando sobre o propósito da vida, com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna era uma encarnação divina que estava na Terra naquele momento. E ele conversa, Arjuna e Krishna conversam sobre assuntos importantes da vida, como, por exemplo, o propósito da vida. Qual o sentido da vida? Qual é o meu propósito aqui nesse mundo? Arjuna estava com um problema seríssimo. Ele tinha mais 4 irmãos, eram 5 irmãos no total, né? E eles eram príncipes, eles eram filhos do rei. Só que o pai deles morreu e eles eram muito novinhos. Eles eram muito novinhos. E aí eles não podiam herdar o trono. Então ali os sábios ali do reino decidiram que quem ia herdar o trono era o tio deles. Enquanto eles não tinham a idade, né, para governar, o tio deles ia lá ficar no trono. Só que esse tio deles, né, era meio uma história meio Rei Leão, né? Para quem lembra do Rei Leão, era um tio meio mau, meio maquiavélico, tinha também os filhos meio maquiavélicos, e durante toda a vida eles tentavam matar Arjuna e seus irmãos, os 5 irmãos, porque aí eles poderiam ficar com o trono, né? Poderiam ficar com o reino. E tudo que você pode imaginar, gente, eles faziam. Olha, eles tentaram afogar Arjuna e os irmãos, tentaram tacar fogo na casa deles, tudo que você pode envenenar, tudo que você possa imaginar de ruim, assim, o tio tentava para matar os sobrinhos e ficar com o reino. Esses 5 irmãos, eles eram pessoas muito corretas. Eles eram pessoas que seguiam o bem. Então, eles sempre arrumavam um jeito de se livrar daquelas situações que o tio colocava eles. E aí eles cresceram, né? Uma hora eles viraram grandes príncipes, grandes guerreiros, e chegou o momento deles tomarem o trono, que era do direito deles, era o que tinha sido combinado, né? E aí o tio fala, não, para vocês eu não passo trono nenhum. E aí ficou aquele clima tenso, eles tentaram diplomacia, conversa daqui, conversa dali,
não teve jeito, gente. Acabou que eles tiveram que travar uma guerra no meio de uma família, porque, né, era o tio de um lado, o sobrinho do outro, teve que separar, rachou a família, e foi uma parte da família junto com Arjuna e os seus irmãos, e outra parte da família com o tio malvado. E aí, essa grande batalha, foi uma batalha assim, de proporções gigantescas, e de um drama também gigantesco, porque, né, você imagina você ter que lutar com os seus próprios parentes. É algo assim terrível. Por isso que eu falei, eu não desejo isso para ninguém, essa situação tensa para ninguém. E Arjuna estava no meio dessa batalha, ele e os irmãos, né? Ele era um dos generais do exército dele. A Bhagavad Gita começa no instante em que cai a ficha de Arjuna. Ele está na carruagem, Krishna, né, como eu disse, a encarnação divina, o próprio Deus ali encarnado naquele momento, estava guiando a carruagem de Arjuna, e Arjuna pede para ele, me leva ali até o meio do campo de batalha, porque eu quero ver com quem que eu vou lutar, quero ver os meus inimigos. E aí cai a ficha dele, que ele ia ter que lutar contra o tio, contra o avô, contra o primo dele, que não valia nada também, mas ele ia ter que lutar, pessoas que ele conhecia, que por causa de política tiveram que ficar do outro lado. Enfim, ele ia ter que batalhar com a própria família. Por mais que eles nunca tivessem tratado ele bem, quisessem matar ele a vida inteira, ele ia ter que comandar uma guerra contra a própria família. E aí ele se vê perdido. Ele se vê perdido e começa a conversar com Krishna. Fala, Krishna, por favor, né, me dá uma luz. Ele fala, né, na Bhagavad Gita, instrua-me, porque eu estou perdido. Me dá umas instruções aí, me dá uma dica, porque eu não sei o que fazer. E aí a Bhagavad Gita é esse diálogo, né, de Krishna com Arjuna. E aí, como eu disse, né, a dúvida de Arjuna, a primeira dúvida de Arjuna é sobre propósito. Eles vão conversar sobre muitos assuntos, mas a primeira dúvida de Arjuna era sobre propósito. Tá vendo como é que o propósito é uma coisa... Isso há 4.000 anos atrás. O propósito é uma coisa que está dentro do ser humano. A gente está sempre se perguntando sobre propósito. Arjuna perguntou isso há 4.000 anos atrás. Nós estamos nos perguntando isso agora, 4.000 anos depois, e provavelmente daqui a 4.000 anos, se ainda tiver humanidade, os humanos daqui a 4.000 anos também vão estar se perguntando sobre propósito. Qual é o meu propósito aqui nesse mundo, aqui nessa vida? E aí ele começa a se indagar, ele fala, poxa, Krishna, eu estou aqui na batalha, né? Ele começa a pensar. Nós somos seres humanos, somos seres pensantes, como diz nos Vedas, né? Nós possuímos viveka. Viveka é a capacidade de discernimento, discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom para mim, o que não é bom para mim. E aí Arjuna começa a discernir, poxa, eu sou um guerreiro, eu sou um príncipe, eu estou lutando por aquilo que é certo, mas se eu for lá na batalha, se eu for guerrear, se eu der o sinal para o meu exército lá para frente, eu vou, né, vou estar comandando assim, um genocídio, né, uma coisa, uma guerra. Guerra não é bonito, né? Guerra é um troço horroroso. Por mais que nesse momento, na história de Arjuna, fosse o último caso, né, ele tentou de tudo antes da guerra, mas ele diz, eu vou ter que, né, mandar matar um monte de gente, é um troço assim muito grave, muito sério. Mas então eu poderia pensar, Arjuna, eu poderia ir embora. Se eu sair de fininho aqui, ninguém vai me ver. Tiro minha roupa de príncipe, deixo a barba crescer, vou para o meio do mato, né, fico lá com os yogis dos Himalaias, ninguém vai nem me reconhecer. E aí eu não tenho que mandar matar ninguém. Mas, sem mim, sem o meu poder de general, os meus irmãos vão perder a luta e o rei, né, corrupto, maligno, vai ficar lá no poder. E agora? O que eu faço? Né? Ele estava começando a se indagar sobre a questão dele. Então, o primeiro passo rumo ao meu propósito, a como descobrir o meu propósito, né, segundo a Bhagavad Gita, é a gente ter essa mesma atitude que Arjuna. Que atitude, Caio? A atitude de reflexão, ou melhor, usando as palavras, né, dos Vedas, viveka, o discernimento. Eu preciso refletir sobre as minhas atitudes. Se a gente lê a história de Arjuna, antes da Bhagavad Gita, né, ele sempre foi um guerreiro, um grande general. Já tinha lutado em um monte de guerra, já tinha feito um monte de coisa que guerreiros naquela época faziam. Né? Ir para a guerra, e lutar, e batalhar, e vencer, e ganhar castelos, essas coisas. Já tinha feito um monte de coisa disso e nunca tinha tido esse problema. Nunca tinha
parado para pensar sobre o propósito dele. Por quê? Porque em nenhum daqueles momentos ele tinha tão profundamente refletido sobre a vida dele. Em nenhum daqueles momentos ele tinha verdadeiramente, profundamente entrado em reflexão sobre a vida dele. Então, o primeiro passo para eu descobrir o meu propósito é essa reflexão da minha vida. É sair do modo automático de eu estou fazendo porque mandaram, estou fazendo porque é dinheiro, estou fazendo porque... Estou fazendo... Sair desse modo robô automático e começar a questionar por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, para que eu estou fazendo tudo isso na minha vida, igual a Arjuna fez. Pô, mas se eu fizer isso? E se eu fizer diferente? Ele começou a se indagar, né? Ele começou a se perguntar sobre a própria vida. Ele era um guerreiro desde que nasceu. Por que queria questionar sobre ser guerreiro ou não? Esse é o modo de pensar automático. Não, mas é assim que se faz. Não, mas é assim que sempre foi. Não, mas é assim que mandaram eu fazer. Esse é o modo automático. A gente tem que frear esse modo, puxar o freio de mão, frear esse modo automático da nossa vida, da nossa cabeça, e começar a se questionar sobre as coisas que parecem óbvias, mas não são. Parece que você está no seu trabalho porque é óbvio, é claro, seu pai fazia, sua mãe fazia, é o que dá dinheiro, é o que é melhor agora, é o mercado. Parece que é óbvio, mas não é. O primeiro passo rumo a encontrar esse propósito é o questionamento, é viver. A gente pega aqui a Arjuna como nosso modelo. E o importante é, devemos fazer isso antes que dê algum problema. Como é que é o caso de Arjuna? Ele nunca tinha se questionado sobre isso dessa forma. Ele só começou a se questionar quando ele estava no meio de um problemão, né? De uma coisa assim, uma situação extremamente complicada, né? Lutar contra a própria família. Somente ali é que ele começou a se questionar. Teve que acontecer uma tragédia, né? Resumidamente é isso. Teve que acontecer uma tragédia para ele poder se questionar sobre a vida dele. Então, nós que estamos interessados por esse meio do yoga, nesse meio do autoconhecimento, a gente deve estar preparado antes da tragédia. Né? Antes que aconteça alguma coisa, antes que você fique mal, tenha uma crise de ansiedade, fique doente, comece a se questionar sobre a sua vida. Comece a se questionar sobre as coisas que você faz, como você pensa, como você acha que deveria ser feito. Esse é o primeiro passo rumo ao nosso propósito, assim como Arjuna na Bhagavad Gita. Então ele fica preocupado. Né? O primeiro passo ele já deu, ele começa a questionar. Né? Pô, será que isso é certo? Será que não é? Será que é por aqui? Será que não é? Será que é por lá? Será que eu vou para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Questionamento, reflexão, viveka, discernimento. E aí ele toma um segundo passo importante. O nosso discernimento, ele é extremamente importante. Só que o nosso discernimento, ele é limitado. Limitado por quê? Porque a gente é limitado em tempo, espaço, né? Eu vivo aqui só um pouquinho de anos, só. Imagina, nós aqui, qualquer pessoa, né, com 18 anos, se perguntando sobre o propósito da vida. Por que a gente sabe, às vezes, da vida com 18 anos? Muito pouco, porque o meu discernimento ele é limitado. Por mais que eu pense, reflita, veja, ele está limitado ainda. Por mais que eu seja com 18 anos. Não, com 18 anos eu era muito maduro. Pode até ser. Mas é limitado. Tem um limite ali o nosso discernimento. Então, o que eu faço? O segundo passo de Arjuna é importante. Ele passa a confiar numa autoridade. Ele confia em Krishna, que é quem tinha no momento. Ele começa a refletir sobre o propósito da vida dele, faz algumas indagações, chega a algumas conclusões, mas aí ele se dá de frente com um muro de perguntas, com um muro de dúvidas, que ele não conseguia pular esse muro. Ele, com o discernimento dele, como todos nós, nosso discernimento limitado, ele não conseguia passar por esse muro. Então ele precisava de uma ajuda, de um instrumento para passar por essas dúvidas. E o instrumento que ele usa é o instrumento da Shraddha, como no sânscrito, né? Nos Vedas a gente fala Shraddha. Shraddha significa fé, confiança. Muitas vezes traduzem como fé, eu gosto mais de traduzir como confiança. Como ele vê que o discernimento dele é limitado,
e ele não consegue pular esse muro da dúvida, ele começa a pedir, a perguntar humildemente para Krishna. Krishna, por favor, me dê instrução, tire minha dúvida, me responda aqui uma pergunta. Ou seja, ele começa a ouvir a opinião de terceiros. Ele não está sendo levado pela opinião de terceiros. Isso é outra coisa que não é o que a gente quer. Ele só está colocando, né? Ele só está se colocando de forma humilde para ouvir outras opiniões. E claro, ele não estava ouvindo a opinião de qualquer um. Ele não estava ouvindo a opinião do Zezinho da esquina. Ele foi perguntar para um avatar, para uma encarnação divina, para um grande mestre que é Krishna. Então, no nosso caminho, na busca do propósito, a gente tem que ter uma humildade de que, de repente, a gente vai precisar de ajuda. Eu vou precisar de um livro de algum grande mestre, de ler o Bhagavad Gita, de entender o Bhagavad Gita, por exemplo. Eu vou precisar de um grande mestre, um grande amigo, um grande professor de yoga, um grande padre, um psicólogo, alguma coisa, alguém, né? Que, de repente, tem um conhecimento que eu não tenho e que vai me ajudar nessa caminhada. Eu preciso ter essa humildade que, de repente, outra pessoa pode me trazer uma luz, pode me acender. Tem um ditado muito bonito nos Vedas que diz assim: uma vela não se acende sozinha, ela precisa de outra vela para acender. Então, eu tenho que me colocar humilde para ouvir, como diz nos Vedas, autoridades. Né? Eu não vou ouvir qualquer pessoa, eu vou ouvir pessoas que eu sei que têm um conhecimento, de repente, conhecimento técnico, né? Um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que saiba aí de carreira, por exemplo, se for o caso, ou se for um caso espiritual, eu vou ouvir alguém sério, né? Um mestre, algum grande professor, algum professor que eu confie, né? Qual que seja da minha linha de religiosidade ou de espiritualidade. Eu tenho que ter a humildade de ouvir outra pessoa. Eu tenho que ter a humildade de admitir que o meu conhecimento e o meu discernimento ele é limitado. E que eu preciso pegar conhecimento de outras fontes externas, de pessoas, de livros, de mestres, de coisas, para aquele meu discernimento se expandir. E aí eu tomar decisões melhores para a minha vida. Então, esses são os dois primeiros passos importantíssimos de Arjuna. Que esses dois passos, eles andam como uma linha de trem, sabe? Não pode estar faltando. Tem que estar sempre junto. Viveka, o discernimento, a reflexão, a minha capacidade cognitiva, né, de refletir, de pensar, de meditar sobre aquele assunto. E Shraddha, a confiança. Eu tenho que ouvir outras pessoas, eu tenho que confiar em alguém para eu receber mais conhecimento. Uma coisa não anda sem a outra. Se eu só tenho Viveka, que é o discernimento, sem Shraddha, sem a confiança, eu vou ficar aqui refletindo, mas a minha vida é limitada, o meu discernimento é limitado, o meu tempo é limitado, o meu conhecimento é limitado. Então, eu não chego muito longe. Eu preciso dos dois. Se eu só tenho confiança e não tenho Shraddha, e não tenho Viveka, o discernimento, perigo, muito perigoso. Porque eu posso cair num fanatismo, eu posso cair numa manipulação, né? Não, fulano falou, eu faço. Fulano disse, eu estou fazendo. Não, peraí. Você tem que refletir sobre aquele conhecimento que você ouviu, que você recebeu. Tem que refletir sobre ele, pensar como é que ele se encaixa na sua vida, pensar se ele faz sentido. Então, as duas coisas têm que estar juntas. O discernimento e a confiança. São coisas que não andam separadas, elas têm que andar juntos como um trilho de trem. Outra analogia que se fala muito na Índia é como se fosse assim, como se o discernimento fossem os olhos e Shraddha, a confiança, fossem as pernas. Então, se a pessoa só tem os olhos, só tem o discernimento, né, ela fica, aquele caminho ali é bom, esse aqui é mais ou menos, aquele ali é ruim por causa disso, aquele ali é não sei o quê. Mas qual caminho que você andou? Não, eu só fico olhando e dizendo. Ela não caminhou, ela não fez. Ou se a pessoa não enxerga e só tem as pernas, ela é cega, ela pode cair num buraco, ela pode cair num penhasco, ela pode entrar num caminho perigoso. Então as duas coisas têm que estar em sintonia. Discernimento, aquilo que eu vejo, e confiança, o meu caminhar. Então é importante falar sobre isso porque são dois pontos importantes na nossa trajetória do propósito.
tá? E eu diria até a nossa trajetória do autoconhecimento. O discernimento, Shraddha, a fé, a confiança. Então, ele tendo isso, né, refletindo, perguntando para Krishna, ele começa a receber, começa a ter esse diálogo com o Krishna na Bhagavad Gita. É esse diálogo dos dois. A Bhagavad Gita é esse diálogo, Arjuna faz uma pergunta, Krishna responde, Arjuna pergunta de novo, e eles vão debatendo. Tem momentos que Arjuna confronta Krishna, né, de forma respeitosa. Mas você não disse tal coisa, agora você está falando outra coisa, me explica isso melhor. Eles vão debatendo, porque Arjuna não abre mão do discernimento, mas continua com confiança, refletindo, pensando, querendo receber aquele conhecimento. E aí, perguntando sobre o propósito dele, mas como é que eu faço nessa batalha? Será que eu devo lutar? Será que eu não devo lutar? Será que eu será que eu fujo? Será que eu mato, morro, corro? O que eu faço? Subo no morro? O que eu faço? Está desesperado. E aí vem o terceiro ponto aqui da nossa conversa, que é a parte mais genial, a parte mais importante, talvez, da Bhagavad Gita, uma das partes mais importantes, que é a sacada, né, o ponto, o turning point que Krishna dá para Arjuna. Arjuna estava preocupado no que ele iria fazer, ok? Se eu lutar vai ser errado, ou não sei, então de repente eu vou abandonar. Tem um momento que Arjuna fala algo assim, ele fala assim, bom, eu vou ser desapegado, e vou largar tudo agora, e vou embora, e não vou fazer parte dessa luta. Porque essa luta vai gerar sofrimento, vai me gerar apego, então eu vou ser desapegado. Vou largar de tudo e vou ser um monge, vou ser um yogi na floresta, né? Todo mundo que está nesse caminho da yoga, no caminho do autoconhecimento, uma hora já pensou isso, tem certeza. Quer saber, eu vou largar tudo, vou botar uma tanga e vou embora daqui, vou embora desse lugar, vou embora da minha vida. A gente, às vezes, pensa isso, né? Ou até quem não é mesmo. Eu já ouvi assim, quer saber, eu vou comprar uma casa na praia, vou desaparecer, eu vou embora. Todo mundo, uma hora, pensa isso. Arjuna pensava isso há 4.000 anos atrás. A gente também pensa isso. Nada mais humano, nada mais comum, nada mais natural para nós, né? Pensar coisas assim. E aí ele fala para Krishna, o que eu devo fazer? Porque eu estou achando que o certo é eu ser desapegado. Ele fala isso. Eu queria, né, com toda a sua inteligência, ele fala, eu vou ser desapegado. E vou, com o meu desapego, abandonar tudo aqui, vou embora, vou virar um yogi longe na floresta. E aí Krishna fala para ele, isso não é desapego. Isso que você está fazendo, você está equivocado. Isso não é desapego. Fala, como que não é desapego? Eu vou abandonar um reino, eu sou um rei rico, né, com tudo, vou abandonar eu tenho exército, eu vou largar tudo isso e não vou ser desapegado? Ele falou, não, isso não é desapego. O verdadeiro desapego, vai dizer Krishna, o verdadeiro desapego é quando eu cumpro os meus deveres sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro desapego. E aí que é a parte, talvez, mais complexa para a gente entender na Bhagavad Gita, e eu acho que em toda a filosofia oriental, na filosofia védica. Como é que eu vou agir sem esperar algo em troca? Porque tudo que a gente está querendo é alguma coisa. Não, eu vou achar o meu propósito porque eu vou ser feliz. Eu vou achar o meu propósito porque eu vou ajudar alguém. Eu estou sempre pensando, me motivando naquilo que eu vou conseguir. E a sacada de Krishna, ela é um pouco mais profunda. Krishna vai dizer, olha, não é sobre fazer ou não fazer, abandonar ou não abandonar. É sobre a sua consciência no momento em que você faz o que você faz. Caio, o que é isso? Como assim? Como assim? Vamos devagar. A gente, quando vai fazer alguma coisa, né, tomar uma ação, como diz nos Vedas, karma, a ação tem umas etapas, não é verdade? Primeiro, eu tenho um desejo ou uma necessidade. Por exemplo, eu estou aqui com sede, né? E aí é uma necessidade. Vou beber minha água, né? Estou com minha garrafinha aqui. Um desejo, uma necessidade. Eu quero beber água. Preciso beber água. Primeira parte. Segunda parte, rola uma expectativa, um planejamento. Bom, vamos supor que a minha garrafinha acabou. Bom, eu vou ali na minha cozinha, que na minha cozinha vai ter água. Vou abrir a geladeira e vai ter água. Né? Então eu tive o desejo,
quero beber água. Criei uma expectativa, um planejamento, vou lá na minha cozinha, que na minha geladeira tem água. Aí vem o ato em si, vem a ação, verdadeiramente, né? Ou seja, eu levanto aqui da cadeira e vou lá na minha cozinha, abrir a geladeira, pegar uma água. Aí eu chego lá e vou ter o quê? O fruto da ação, o resultado da ação. Eu vou chegar lá e aí pode ter água, pode não ter água, porque de repente eu esqueci de botar água na geladeira. Pode a água estar congelada, porque eu botei ela no freezer para ficar mais geladinha e aí esqueci lá e ela congelou. Agora, o que isso tem a ver, cara? Qual é o ponto disso? Olha que importante aqui. Nós temos, né? A necessidade ou o desejo, planejamento, a expectativa, a ação em si e o resultado da ação. A gente tem esses 4 pontos. Desses 4 pontos, quais que eu controlo? Primeiro, necessidade e desejo. Eu não controlo. Não controlo. Necessidade, eu preciso beber água. Eu posso treinar o meu corpo para ficar longos períodos sem água. Mas eu não sei até onde, para que eu vou fazer isso? Por que isso vai me levar a algum lugar? Né? Mas o meu corpo pede água quando ele quer. Não é quando eu quero. Quando o corpo acha que precisa de água, ele faz esse sentimento da sede e o desejo vem, a necessidade vem. Os desejos também, que não são necessidades, né? Eu podia comprar um carro, eu podia sair, eu podia comer aquilo, eu podia ligar para o Dai e ligar ali um hambúrguerzão gostoso, né? Essas coisas, né? O desejo vem, ele brota. Não vai existir nenhum momento da sua vida em que o desejo vai parar de vir. Desejo faz parte. A gente não tem controle. Eles sempre vão ficar pipocando na nossa cabeça. Segundo, expectativa, planejamento. A partir do momento que veio um desejo, a gente vai criar, mas se eu fizer isso, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou conseguir tal coisa. A gente também não tem muito controle sobre isso. É meio que inerente. Né? Para eu tomar uma atitude, tem que haver uma expectativa. Se eu levanto da cama de manhã, é porque eu tenho a expectativa que o mundo não acabou. Sabe? Então a expectativa ou planejamento também é algo que a gente não tem controle, é inerente à ação. Eu preciso disso para agir. Terceiro, temos a ação. Como eu vou agir? O desejo não está sob meu controle. Ele vem, aparece quando ele quer. A expectativa junto. Também não tenho muito controle. A ação, meus amigos. O que eu vou fazer com esse desejo, com essa expectativa, eu tenho controle. Como eu vou agir, de que maneira eu vou agir, eu tenho controle. E por último, já vamos voltar aqui, mas por último temos o que eu falei? O fruto da ação, o resultado da ação. Também não tenho controle. Também não tenho controle. Como eu falei, o exemplo da água, né? Eu estou aqui com sede, vou descer ali para pegar uma água, vou ali na minha cozinha pegar uma água. Eu posso chegar lá e não ter água. Mas eu agi, eu tive o desejo de beber água, eu planejei que eu ia chegar lá e ia ter água, eu agi em direção até a água e não tem água. Que absurdo, eu esqueci de botar água. Sei lá, o meu irmão de repente foi lá e bebeu a água toda e aí não tem água. Que absurdo! E a gente fica birrento, né? O Buda dizia isso, né? Nós somos crianças birrentas quando as coisas não acontecem como a gente quer. A gente fica birrento, não tem água, mas eu boto água todo dia e não sei o que. Eu fico birrento. Por quê? Porque o universo jogou na minha cara que eu não tenho controle de tudo. A única coisa que nós temos controle, qual é? A nossa ação. A minha ação. Eu não tenho controle dos desejos, não tenho controle das expectativas, porque eu vou criar, não tenho controle do que vai acontecer depois de que eu tomar a minha atitude, mas eu tenho controle sobre as minhas ações. Em outras palavras, eu posso ter consciência das minhas ações. Eu posso saber como agir devidamente. E o nosso grande problema é que estamos mais preocupados com o resultado da ação do que com a ação em si. Eu estou mais preocupado com o que virá depois do que com como eu estou agindo e por que eu estou agindo e para que eu estou agindo. E então nós ficamos presos a essa roda de karma, de ação.
Porque eu estou sempre esperando algo na frente. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Eu vou fazer isso porque eu vou ser feliz. Estamos sempre jogando a felicidade para frente. Não, eu vou ser feliz quando eu conseguir aquele cargo. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma namorada. Eu vou ser feliz quando... Eu estou sempre jogando a felicidade lá para frente, lá para frente, lá para frente. E não consigo ter a experiência verdadeira, profunda, de uma felicidade aqui, agora. Porque eu estou focado em coisas que eu não tenho controle. O que Krishna vai colocar é que devemos trazer a nossa atenção, o nosso foco, para a nossa ação. Antes de buscar um propósito, Krishna vai dizer, pense naquilo que é correto a ser feito. Lembre-se de quem você é. Antes de tudo, a primeira instrução de Krishna dá a Arjuna. Você não é esse corpo. O corpo passa da infância, à juventude, para a velhice, depois morre. E a alma, que é aquilo que você realmente é, muda para um novo corpo. Então você tem que viver mediante entendendo essa informação. Você não é esse corpo. Isso é temporário. Você é uma alma eterna. E ele continua. Esse mundo que você vive, ele é temporário, passageiro. Ele está em eterno movimento, em eterna mudança. É verão, é inverno, é alegria, é tristeza. Pode sair de casa, não pode sair de casa. A gente vive nessa eterna mutação, nesse eterno movimento. Então eu devo me lembrar, principalmente, primordialmente, dessas duas coisas. Ora, até pouco tempo atrás, como eu estava dizendo para vocês, eu estava estudando para ser acadêmico, sabe? Eu fui para a Índia para fazer mestrado, para ser acadêmico, para trabalhar com arqueologia, com antropologia, que era a minha área. E de uma hora para outra as coisas mudam, assim. E aí eu já estou volto para o Brasil, um monte de amigo meu não entendeu nada. Falou, ué, você não terminou o mestrado? Eu falei, cara, mal comecei. Vou fazer outra coisa agora, mudou. Ué, mas e o propósito? Vi que eu tinha que fazer outra coisa. Mas qual é o importante? O importante, vai dizer Krishna, é a sua consciência das suas ações e você ter um entendimento de que, seja lá o que você esteja fazendo, que você faça com uma consciência de dever, que você faça com uma consciência de doação. A palavra que todo mundo tem medo hoje em dia, mas que é belíssima, que é sacrifício. Como assim sacrifício? Sacro ofício. O ofício, o trabalho, o fazer sacro, sagrado. A grande sacada que eu disse para vocês, que Krishna dá no Bhagavad Gita, é que eu posso achar, encontrar, manter a minha conexão com o divino através de tudo aquilo que eu faço. A busca por um propósito nosso, no nosso mundo moderno, é por um trabalho mais digno. Nós achamos que aquela ideia de o cara que largou o mercado financeiro e foi plantar alface orgânico no interior de São Paulo, ele agora é super feliz. Isso não é verdade plenamente, sabe? Isso não é uma verdade completa. Ele vai chegar lá, vai plantar o alface dele e vai ter outros problemas do alface. Talvez ele seja muito feliz, porque ele descobriu que ele é mais feliz plantando alface do que no mercado financeiro. Tudo bem. Mas isso não vai eliminar os problemas da vida. Porque ele vai estar de novo esperando que a fazenda dele de alface orgânico traga felicidade para ele. E não vai trazer. Porque a felicidade nesse mundo é temporária. A tristeza também é temporária aqui nesse mundo. Pode ficar tranquilo. Mas tudo que vem desse mundo material é temporário. É passageiro. Então, encontrar um propósito nesses termos de trabalho, igual da modernidade quer que a gente faça, né? Como a nossa sociedade quer que a gente faça um trabalho que você gosta, um trabalho que você vai de pijama, trabalhar na Google, sei lá. Pode ser legal. Pode te trazer uma felicidade, mas vai ser uma felicidade temporária, uma felicidade passageira. O que Krishna está tratando na Bhagavad Gita é de uma realização eterna, de uma plenitude eterna, de uma yoga, uma conexão com o divino. Essa conexão não é desse mundo, não é temporária, ela é eterna. Como que eu faço essa conexão então, Caio? Como ele disse, prestando atenção nas minhas ações
como um sacrifício, um ofício sagrado. Eu passo a ver as minhas atitudes não como vou fazer algo para conseguir alguma coisa. Eu vou fazer isto como uma oferenda ao divino. E aí, cada ação do meu dia a dia, seja no meu trabalho, seja cozinhando, seja limpando minha casa, seja fazendo um bem para uma pessoa, eu vejo como uma ação em direção ao divino, uma yoga, uma conexão. Essa é a grande sacada que Krishna nos dá no Bhagavad Gita. Porque mesmo que você esteja momentaneamente não fazendo, de repente, o trabalho dos seus sonhos, quer dizer que você não pode ser feliz? Quer dizer que você não tem conexão com o divino naquele trabalho? Não, você pode encontrar um propósito, uma conexão divina, mesmo às vezes fazendo um trabalho que você não gosta, sabe? Seja desde o trabalho mesmo, o trabalho, né, um ofício, seja arrumando a casa, eu começo a transformar tudo aquilo que eu faço, as minhas ações, como uma oferenda ao divino, como uma forma de eu me conectar com o divino. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, que os Hare Krishnas fazem muito, né? Quando eu vou cozinhar, eu estou cozinhando pensando no quê? Ah, vai ficar gostoso essa comida? Vai ficar bom vou fazer isso? Eu posso transformar a minha cozinha num espaço de yoga. Eu falo, não, estou cozinhando para entregar isso a Deus. Deus precisa da minha comida? Pô, não, Caio. Deus criou tudo, ele não precisa do meu arroz com feijão e farofa. Mas o simples ato de me colocar em conexão com o divino já modifica a minha consciência. Onde eu estaria ali no momento corriqueiro pensando em nada, ou viajando, ou pensando na comida, eu vou estar pensando numa conexão divina. E aí, olha só que interessante, a todo momento eu vou estar conectado. A todo momento eu vou estar em yoga. Então, a gente está sempre buscando um propósito como um trabalho capitalista, né, no sentido do termo, né, o que eu faço para ganhar a vida. Quando alguém vira para você e pergunta, quem é você? Você fala, eu sou Caio, professor. Não é assim que a gente faz? Eu falo meu nome para me identificar e falo minha profissão. Propósito não tem a ver com profissão, gente. Propósito não tem a ver com profissão. Você pode arrumar a profissão que você queria dos seus sonhos, mas se você não tiver um propósito eterno, divino, de conexão, aquela sua felicidade vai virar um inferno. Porque vai ser o trabalho dos seus sonhos, mas em algum momento você não vai estar pleno. Você só vai estar pleno quando você entender que aquele seu trabalho é muito maior do que só fazer você feliz. Ele é uma contribuição ao todo e ele é uma conexão com o divino, com o Criador desse todo. Aí sim eu vou estar encontrando um propósito para a vida. Aí pouco importa se eu sou padeiro, ou se eu sou empresário, né? Ou se eu sou um grande padeiro ou um pequeno padeiro, se eu sou um grande professor ou um pequeno professor. Né? Isso também isso é temporário, isso é relativo. Fama, dinheiro. A gente precisa de dinheiro para se manter, a gente precisa de dinheiro para pagar conta. Mas ter muito dinheiro, ou ter muita fama, ou ter muito status, tudo passageiro. Nada disso tem a ver com propósito, nada disso tem a ver com yoga, nada disso tem a ver com sucesso. Sucesso, yoga, plenitude, tem a ver com essa conexão que eu estabeleço com o divino através das minhas ações. Se você trabalha como professor, você pode dar aula para uma pessoa, 2 pessoas, 10.000 pessoas, mas se você dá essa aula com amor, com entrega, querendo contribuir com todo, você está em conexão. Se você é um vendedor e ao invés de vender pensando no seu lucro, você vende querendo ajudar as pessoas, ajudar as pessoas que precisam comprar aquilo ali para ajudar, você está contribuindo com todo, você está em conexão. Não importa o que você faça. O que importa é a sua consciência. É a maneira como a sua consciência está no momento em que você age. Aí, meus amigos, é fácil a gente encontrar o propósito e fica muito mais fácil da gente se conectar com o divino. Vou ler aqui uma pergunta da Tia Antunes. Ela colocou: muita gente se prende na ideia de que precisa ser feliz o tempo todo. Só esse pensamento já traz a infelicidade dela. Isso, perfeito, né? A felicidade material ela é temporária. Ela vai estar sempre mudando, assim como inverno, verão, já diz Krishna na Bhagavad Gita, né? Assim como inverno e verão, felicidade e tristeza nesse mundo vem e vão. A gente tem que aprender a yoga é essa equanimidade, é esse equilíbrio que eu vou achar entre essas mudanças do mundo. O inverno, o verão, felicidade e tristeza. A Rayane perguntou aí. Adorei, obrigado. Como faço para aprender mais
sobre a Bhagavad Gita. Ótima pergunta. Para quem quiser aprender mais sobre a filosofia da yoga, sobre a Bhagavad Gita, é muito simples. É só ir lá no meu Instagram. E lá no meu Instagram tem um link na minha bio, né, naquela minha descrição, tem um link. Clica lá, que aí você vai ver o meu canal no YouTube e os meus cursos online. Eu tenho um curso online só para Bhagavad Gita.